Certo, bom dia para todas e todos. Nós estamos em maioria feminina aqui mais uma vez. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Para a gente ter um tempo de apertar o dedo no pause, relaxar um pouco, ouvir uma coisa que tem a ver não apenas com o trabalho, mas tem a ver com a nossa vida, com o coração, né? E hoje eu preparei um texto para vocês, que é uma passagem muito significativa para mim. Foi um dos encontros que Jesus teve com uma mulher. Já que tem um monte de mulher aqui, por que não falar de um encontro que Jesus teve com uma mulher? E o texto está lá em João, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês. Escutem atentamente. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando e fazendo mais discípulos que João, o Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior e mais rico que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água continuará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chama o teu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse texto fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher. Bom, a história toda tem um cenário bem interessante. Ele estava saindo de um lugar e indo para o outro. O lugar que ele saiu era a Judéia. O lugar que era o seu destino era Galiléia. Se você abrir o Google Maps agora, colocar esses dois destinos, você vai perceber que o trajeto é de 200 quilômetros. Só que eles não faziam isso com camelo, não faziam isso com carro, não faziam isso de ônibus, faziam a pé. Então, contando as paradas aí para você fazer um xixi, para você descansar, ele ficou um dia para percorrer 100 quilômetros. E se você percorre 100 quilômetros nesse trajeto, você chega numa cidade chamada Samaria, que era uma cidade politicamente, religiosamente inimiga do povo de Israel, por vários conflitos que eu não tenho tempo aqui para mencionar. Mas eles eram inimigos. E tinha um outro fator cultural na época que também era problemático, que além de um judeu não poder falar em público com um samaritano, um judeu não poderia falar com uma mulher em público. Tamanho era o peso daquela cultura. Então Jesus está cansado de viagem, ele então encontra um poço, que era um poço muito famoso. Era um poço onde Jacó, um dos seus patriarcas, havia furado para dar de beber para o seu rebanho e para a sua família. Jesus se assentou ali no poço. Imagina qual era a hora do dia? Meio-dia. Um dia de caminhada. 100 quilômetros a pé. Aquele sol causticante no seu rosto. Ele senta no poço, dá uma olhada lá embaixo, mas ele não tem balde. Ele não tem um cântaro para tirar a água. De repente, uma mulher começa a aparecer. E ela tem um cântaro na mão. E ela aparece, obviamente, ela não cumprimenta Jesus, pois judeus não falam com samaritanos.
E aí ela põe o balde, começa a puxar a corda, tira a água. Quando aquele balde sobe no canto superior do poço e dá aquela caidinha, aquela água escorre do balde, Jesus provavelmente diz: mulher, dá-me de beber. Ela fala assim: como assim? Você pede água para mim que sou samaritana? Você é judeu? Aí Jesus vai direto ao ponto: olha, se você soubesse quem sou eu, seria você que teria pedido água para mim e não eu pedindo água para você. Aí ela, meio que não entendendo o que ele estava falando, disse: olha, você vai me desculpar, mas nem um baldezinho você tem. Aonde que você vai me dar essa água? Como você vai me dar água? Porque Jesus falou: você pode me oferecer água de poço, eu te ofereço água viva. Água viva naquela cultura era água de rio, era água corrente, não era água parada de caixa d'água, era água que tinha vida própria. Ele falou: eu te dou um rio se eu quiser. Ele falou: você é mais rico que Jacó, o nosso patriarca que furou esse poço? Aí Jesus simplesmente disse para ela o seguinte: sendo Jacó ou não, sendo maior que ele ou não, se você beber dessa água de poço, você vai continuar a ter sede. Você vai ter que vir aqui todas as vezes para puxar água. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ela então ficou animada, falou: tá bom, eu aceito a proposta, me dá dessa água. Então Jesus parece que mudou de assunto. Mas a grande chave para você interpretar a Bíblia é entender que Deus nunca muda de assunto. Na Bíblia nunca ninguém muda de assunto. O que ele disse para ela? Vai e chama o teu marido. O assunto era água? O assunto era beber? O que o marido tem a ver? Aí ela simplesmente responde: não tenho marido. Aí eu falei: é verdade, você já teve 5. E aí Jesus, com os seus dons sobrenaturais, consegue perceber, né, pelo seu conhecimento, que ela já teve 5 esposos e está se deitando com um homem que não é o seu marido. E ela ficou aterrorizada e eu dei um pause na história, porque a história continua. A grande questão aqui é a gente entender algumas coisinhas. Primeira, do que é que Jesus estava falando quando ele mencionou o marido dela? E por que ela foi buscar água ao meio-dia? Que naquela cultura nenhuma mulher tirava água ao meio-dia, tirava às 6 da tarde. Isso são informações da cultura e da história de Israel. Só tem uma explicação: ela não foi tirar água. Ela foi lá com uma segunda intenção. Por quê? Aquele poço era muito famoso. Aliás, os poços da antiguidade eram muito famosos. Vamos supor que eu sou casado, né? Vou fazer 4 anos agora. E quando eu chamei a minha atual esposa para sair, eu falei assim: olha, você vai fazer alguma coisa no sábado? Eu falei: não, eu também não, que legal. Que tal a gente sair? Eu falei: legal, vamos sair. Para onde? Me encontra às 8 horas no shopping. Naquela época era: me encontra ao meio-dia no poço. Porque o poço era um point do amor. Exatamente. E a Bíblia teve 3 casamentos no Antigo Testamento que aconteceram num poço. Primeiro, de Isaac com a sua esposa Rebeca. Segundo, de Jacó, esse cara aqui, que ela citou, com a sua esposa Raquel. E de Moisés com a sua esposa Zípora. 3 casamentos que aconteceram no poço. E agora está Jesus com essa mulher. Ele pede água, ela fala que não tem como oferecer água para ele, porque ele é judeu. E aí, no fim da história ele oferece uma água, ela aceita, mas ele pede que chame o seu marido. Casamento de novo. Então, novamente ele toca no assunto do casamento. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a seguinte: que essa mulher tinha uma sede que era muito maior que a mera necessidade por água. O que Jesus queria mostrar para ela é que dentro do coração dela havia uma carência. E a grande ideia aqui, quando você vê: nossa, ela teve 5 casamentos, mas eu tenho plena certeza que o problema dela não era caráter. O problema dela era carência. Porque ela sempre teve relacionamento com homens no casamento. Entendeu? Ela sempre foi uma mulher de caráter, mas uma mulher carente. E Jesus está mostrando para ela ao dizer: chama o teu marido. Mas antes de você receber a água viva, você precisa reconhecer que você está tentando encher o seu coração com outras águas. E aqui que é o primeiro insight que eu queria apresentar para vocês desse texto. É que há uma sede no nosso coração muito maior do que tudo aquilo que a gente já experimentou. Ter dinheiro é uma coisa boa, mas não sacia o coração. Ter um bom trabalho é uma coisa ótima, mas não sacia o coração. Ter um casamento bom é uma coisa ótima,
mas não sacia o coração. Ter uma carreira, um título, ter um doutorado, ter se formado na universidade dos seus sonhos, é uma coisa maravilhosa. Ter uma casa boa, confortável, com ar-condicionado, trabalhar para o Marquito é uma coisa ótima. Tem muitas coisas boas na vida, mas nada disso é capaz de satisfazer os anseios do nosso coração. Afinal de contas, o que nós queremos? Nós queremos uma alegria que seja permanente. Porque todas as alegrias que nós experimentamos, elas começam e elas acabam. A gente tem um desejo de ter uma paz que seja permanente. Porque a nossa paz, via de regra, ela tem a data de fabricação e a data de validade. A nossa segurança, ela começa quando a gente entra aqui, mas quando a gente sai, a gente já não sabe mais. Há uma necessidade no coração humano de plenitude, de nós sentirmos alegres, de nós sentirmos com paz, de nós nos sentirmos com prazer sem limites. Não é verdade isso? Você não teria vontade de sentir uma alegria no seu coração que fosse sem limites? Que não pudesse ser quebrada por nada? Todos nós queremos. E o que nos une a essa mulher é exatamente isso. É o desejo de bebermos algo que jamais precisaremos recorrer e recorrer várias e várias vezes. A gente tem vontade de tomar alguma coisa que vai resolver os nossos problemas para sempre. Só que aonde ela achava que estava essa água? No romance, no sexo, no casamento, em constituir família. Só que ela estava enganada. Família é bom, casamento é bom, mas não é a pílula do sucesso para você ser feliz. Vide a quantidade de divórcios que nós temos no nosso país. Vide a quantidade de mães solteiras, 22 milhões de mães solteiras no Brasil. É sinal que relacionamentos por si só são incapazes de trazer a plenitude para o nosso coração. Então, a partir disso, 3 princípios que eu deixo para vocês desse texto, para o seu coração, para a nossa vida. Primeiro, muito simples. Beber da água errada só aumentará mais a sua sede. Entendeu? Beber da água errada só aumentará mais a sua sede. Não tem nada de errado em ter um bom trabalho, só que depositar a sua esperança de que o seu trabalho vai te fazer alguém feliz é beber água errada. E só vai aumentar a sua sede. Experimentar o sexo, a paixão, o romance, aquela experiência arrebatadora de amor é legal. Mas depositar nisso a sua esperança de felicidade vai aumentar mais a sua sede. Ter muito dinheiro, ter uma conta gorda no banco é uma coisa legal. Mas depositar nisso a sua alegria, a sua paz, vai aumentar mais a sua sede. Essa é a primeira coisa. E eu tenho uma experiência, inclusive, que aconteceu comigo recentemente, de um cara que é do mesmo ramo de vocês, que é um advogado. Conheci ele faz 2 semanas. E eu fui visitar a casa dele e tal. Um homem, assim, gente boa pra caramba, tem uma família linda, tem uma casa enorme, um condomínio fechado e tal. Tem vários patrimônios, assim, faz coleção de um monte de coisa. O cara que tem como investir nas coisas. E ele disse pra mim: Jean, há 5 anos atrás eu quase acabei com a minha família. Porque eu saía de casa para trabalhar às 4 da manhã e às vezes eu voltava às 2. Só dava tempo de eu tomar um banho, tomar um café e voltar para o trabalho. Eu fiquei 5 anos fazendo isso, com esposa e 3 filhos em casa. Teve um dia que eu entrei pela porta da minha casa. Minha esposa e os meus 3 filhos estavam no carro, com as malas prontas para ir embora. Eu falei: vocês vão viajar? O que vocês vão fazer? Não, acabou. Eu não quero mais morar com você. Porque você não é um pai, você não é um marido, você não representa mais nada para mim. E ele disse que começou a chorar profundamente. Ele segurou a esposa, segurou os filhos, teve uma conversa longa com eles e pisou no freio no seu trabalho. Qual o problema dele? Era o trabalho dele? Não. É que ele depositava no seu trabalho a sua expectativa de ser feliz, em detrimento da sua família, dos seus filhos e das demais coisas. Vocês percebem isso? E eu garanto para vocês, podem acreditar no que eu estou dizendo, todas as vezes que vocês depositarem a sua expectativa de felicidade e realização numa água errada,
Vocês jamais vão deixar de ter sede. Vocês vão ter sede o tempo todo. O cara que chega no... É igual... Perguntaram para um cara que escalou o Everest pela primeira vez. Falaram assim, quando você chegou lá em cima, qual foi a sensação? Falei, eu senti que era hora de descer. Porque assim... o Everest só é legal quando você está embaixo. Quando você está em cima, você já chegou. Ou para uma pessoa que, meu sonho é igual a minha esposa, né? Ela se formou numa universidade federal, que era o sonho da vida dela. Quando ela se formou, eu falei, e agora? Eu falei, agora precisa arrumar um trabalho. É assim, as nossas expectativas são muito platônicas, assim, a gente espera algo, mas quando a gente chega, você era isso. É igual, por exemplo, quando eu estou voltando assim para São Paulo, às vezes depois de uma viagem, eu passo no rancho da pamonha, que eu adoro, sou viciado nesse negócio. E eu falo assim, nossa, se tivesse uma pamonha, eu daria tudo por uma pamonha. E aí quando eu peço aquela pamonha, amarelinha, aquela docinha, eu dou a primeira garfada, falo, nossa, maravilha, eu sou feliz. Aí eu peço uma segunda, eu falo, não sou mais. Porque a segunda não tem o mesmo gosto da primeira. E o estômago já encheu. Depositar a nossa felicidade, uma água errada, só vai aumentar mais a nossa sede. Então a pergunta é, e agora eu vou para o segundo princípio, qual é a água? Essa água é uma alegria que não tem limite, é uma paz que não tem precedentes. Essa água é um sentimento de realização que não tem fim. Foi qual a única pessoa que teve isso? Jesus. Jesus não pode te dar nada que ele não seja. Então a água que ele dá é ele mesmo. Resultado, a água que nós precisamos é uma água eterna. Porque as coisas do tempo são incapazes de satisfazer o nosso coração. Não tem nada nessa vida que seja capaz de dar conta do nosso coração. Nós precisamos de uma coisa maior que nós. Tem a música do Jota Quest que o cara diz isso. Só que ele achava que era mulher. Ele diz, quero um amor maior. Maior que eu. Falei, sua esposa não vai ser maior que você, nem o seu trabalho. Só tem uma coisa que é maior que nós e ao mesmo tempo cabe dentro de nós. É o próprio Deus. E Deus é a água que sacia a sede do nosso coração. Especialmente Jesus, encarnado de forma concreta. E como é que ele sacia o nosso coração? Ele sacia colocando em nós um tipo de água, um tipo de experiência existencial que nenhuma das outras coisas é capaz de dar. Que é o Espírito dele, que é a vida dele habitando em nós. Um dos nomes de Jesus no Novo Testamento é Emanuel. Talvez faria muito sucesso lá em Portugal, né? Emanuel. Mas, na verdade, o nome Emanuel, do hebraico, significa Deus conosco. É o Deus que vem perto de nós. É o Deus apegado, é o Deus que está junto e o Deus que está dentro. E aconteceu uma coisa fantástica com essa mulher. Até então ela estava só falando de poço, de água parada, ela achava que o negócio era H2O. Aí, de repente, um pouquinho mais para frente, ela tira uma dúvida com Jesus sobre adoração, onde que a gente adora, é no Monte Gerizim, no Monte Sião. Jesus responde, então ela chega e diz para ele assim, olha, eu sei que um dia o Messias, que era o homem prometido, que iria resolver o problema do mundo, não o Bolsonaro, não, é um outro Messias. E esse cara ia resolver todos os problemas da nação de Israel, ia fazer uma nova ordem de coisas. Então, quando esse cara chegar, ele vai resolver o nosso problema. Aí Jesus diz para ela, esse cara sou eu. Só faltava a trilha sonora do Roberto Carlos. E diz, esse cara sou eu cheguei. E aí olha o que acontece com essa mulher quando ele fala isso. Verso 28. Então a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Cristo? Qual foi a primeira coisa que essa mulher fez após se encontrar com a água viva? Largou a água de poço. Deixou o cântaro. E essa é a segunda coisa que eu queria dizer para vocês. Uma vez que bebemos água viva, que é a própria presença espiritual de Jesus em nós, já não mais são necessárias as águas de poço.
Se você tiver família, se você não tiver, se tem Jesus, o resto é bônus. Se você tem um bom trabalho, um bom carro, uma boa casa, mas não tem e tem Jesus, está suficiente. Se você tem Jesus e não tem nada, está de bom tamanho. Porque se você tem água viva, qual será o valor das águas de poço? Essa mulher entendeu isso. E quando nós entendermos isso, a nossa vida será diferente. Porque quando nós tivermos a nossa sede saciada lá no fundo do nosso coração, tudo o mais que nós conseguirmos será bônus. E nós não vamos mais depositar nossa expectativa de realização nessas coisas. E nós vamos viver em equilíbrio na nossa vida. Nós vamos saber dar tempo à nossa família, saber dar tempo ao nosso trabalho, saber dar tempo aos nossos amigos, saber dar tempo para o nosso entretenimento, sabermos dar tempo para a nossa vida espiritual, porque o nosso coração foi fechado, pleno. E quando o coração está em paz, você consegue organizar o resto. Quem já bebeu da água viva não precisa mais de água de poço? E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Você continua tentando depositar a sua felicidade em coisas da terra? Faça isso. Quanto mais você fizer isso, mais o seu coração se transformar num poço seco e a sua alma num deserto árido. Coloque a sua esperança em Jesus. Deposite nele a razão da sua existência. E todas as outras áreas da sua vida serão apenas áreas, não deuses. Serão apenas momentos. E não coisas finitas sendo tratadas como coisas infinitas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Sempre que você tenta suprir a sua necessidade em alguém que é incompetente para realizá-la, você vai se sentir frustrado. Imagina que você está com um problema no coração, você está com um câncer no coração, e vai um mecânico da esquina e diz para ele, resolva o problema do meu coração. O que ele vai dizer? Não posso. A única coisa que eu faço é resolver o problema de motor, não de carro, não de gente, de carro. Às vezes é assim que eu me sinto quando eu tento depositar minha esperança de alegria nas coisas. É incompetente, é insuficiente. Se a minha sede é por algo eterno, como que as coisas passageiras e temporárias da vida vão conseguir? Não vão. Essa é a segunda coisa. Beber da água viva te deixa livre das águas de poço. E por último, uma coisa fantástica desse texto. Depois que ela bebeu essa água viva, entendeu que a sua sede não era de homem, não era de sexo, não era de romance, era por Deus, e ela abandonou as velhas águas que ela tinha bebido no passado, o que ela fez? Ela foi à cidade e anunciou, o texto é bem claro, a aqueles homens. A aqueles homens. Quais são os únicos homens mencionados no texto até aqui? Os 5 maridos. Os 5 maridos que ela teve. E o atual. Interessante, né? Quando a mulher tem um segredo, ela não conta para o homem, geralmente conta para as amigas, né? Mas essa mulher aí é diferente. Ela teve a maior descoberta da sua vida, foi à cidade e reuniu aqueles homens. Eu fico imaginando ela reunindo eles numa mesa como essa, os 5 e o intruso. E aí falou assim, quem é você? Não, eu sou ex-marido dela. E você? Eu também. E você? Eu também. E você? Eu também. E aí se repete 6 vezes. E você? Não, eu tô entrando agora. Pode ficar na janelinha. Eu cheguei agora. E aí, o que você veio falar para nós aqui? Por que você nos juntou aqui? E aí, qual foi o assunto que ela tratou com eles naquele dia? O texto diz aqui, ela disse a eles, venham, encontrei um homem. Tipo assim, e a novidade? Mais um? Só que diferente de vocês, diferente de tudo que eu já experimentei, esse homem não é só para mim. Esse homem é para vocês. Porque esse homem é o Salvador do mundo. Esse homem é o Deus que se fez carne e pisou entre nós. E eles saem correndo, eles vão falar com ele. E o texto diz que eles ficam 2 dias com Jesus. Fazendo perguntas, conversando com ele. E Jesus ensinando a eles. A terceira coisa que eu queria ensinar para vocês é a seguinte. Uma vez que nós estamos bebendo da água viva, é impossível que nós não transbordemos dela. E foi o que essa mulher fez. Primeiro, ela deixou o seu cântaro. Segundo, ela começou a transbordar para quem estava ao seu redor. E é isso que acontece
com alguém que realmente está com a alma cheia, ele não se contém, ele não guarda isso para si mesmo, ele transborda e transpira disso para os demais. Quer ver um exemplo disso, das coisas pequenas da vida? Não sei se eu já contei aqui para vocês, um dia eu estava lá no Morumbi, numa ponto de ônibus, querendo voltar para casa, aí tinha um cara do meu lado, e o cara estava meio inquieto, só tinha eu e ele no ponto de ônibus, eu estava no primeiro banco, ele estava no segundo, ele levantou e ficou andando para a direita, ficou andando para a esquerda, eu falei, esse cara está com algum problema, será que é ladrão? Eu já fiquei meio preocupado, pus a mão no bolso, segurei o celular, aí quando menos espero, ele chega para mim, mostra o celular e fala assim, cara, preciso te mostrar uma coisa. Eu falei, velho, o que você quer me mostrar? Aí ele abriu no aplicativo das fotos, pumba, apresentou a foto. Eu falei, olhei direito, sabe o que era a foto? Era um bebezinho, com uma touquinha escrito Pro Matre. Eu falei, que legal, aquele bebê lindo, acabou de nascer, né? Eu falei, é o meu filho. Minha esposa acabou de mandar foto da maternidade e eu não pude ver. Você é a única pessoa que está vendo. E eu fiquei imaginando, aquele cara nunca me viu na vida. Mas ele está com uma alegria que está preenchendo ele por dentro de tal maneira que ele não consegue ficar com ela sozinho. Ele quer compartilhar. Agora, um filho nasce, cresce, morre. A presença de Jesus nasce dentro de nós e jamais sairá. Se nós somos capazes de oferecer a foto de um filho que acabou de nascer, o que nós diremos de um Deus que acabou de nascer dentro de nós? Será que ele não seria compartilhável? E é isso que eu queria ensinar para vocês, que é o que eu aprendo. Quanto mais eu dou Jesus para os outros, mais eu recebo dele. Quanto mais você dá vida para os outros. A lógica do mundo é assim, quanto mais você dá, menos você tem, não é? Mas a lógica do mercado é essa, quanto mais você dá, menos você tem. A lógica da fé não é assim. A lógica da fé é a seguinte, quanto mais você dá, mais Deus te dá. Quanto mais você oferece, mais você recebe. Jesus disse, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E quanto mais você oferece vida para os outros, quanto mais você é gentil com os outros, quanto mais você é amável com os outros, quanto mais você é bondoso com os outros, e quanto mais você mostra a luz do mundo para os outros, mais Jesus te dá tudo em triplo, em quádruplo no seu coração. Essa é a história de hoje. Há uma sede muito maior do que você já experimentou. E essa sede está dentro do seu coração. Está dentro do meu coração. Não é sede por nada que você já experimentou. É uma sede por algo que vai além de nós. É um amor maior que eu. É um amor maior que tudo. É o amor de Deus. E uma vez que você bebe dele, você deixa de depositar sua esperança nas águas de poço da vida e passa a transbordar disso para o mundo. Beber da água errada só aumenta mais a sede. Beber da água viva te liberta para você viver uma vida de verdade. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus te dê um dia pleno, cheio de vida dentro de você. Que você não fique perdendo o seu tempo, sabe? Em coisas que não vão te dar vida plena. Não coloque a expectativa de curar o seu coração em pessoas que são capazes apenas de apertar parafuso. Coloque a sua expectativa em quem realmente é capaz. Só tem uma pessoa que sabe mexer no seu coração. E não é o cardiologista. É quem desenhou o seu coração, que é o próprio Deus. Coloca a sua vida nas mãos dele e fala assim, Senhor, cura o meu coração. Coloca água viva dentro da minha alma. E faz com que eu seja um transbordador dessa vida para quem estiver ao meu lado. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão linda, tão especial. Obrigado por cada um que está aqui. Eles estão no seu ambiente de trabalho, eles estão aqui para exercer seus papéis, para ajudar pessoas a se desenrolarem no ambiente jurídico, profissional, existencial. Eles têm um trabalho muito especial. Senhor, ajuda as minhas irmãs e os meus irmãos aqui a não depositarem nisso a razão do seu ser.
a não depositarem nos seus relacionamentos, nas suas coisas, nas suas posses, nos seus desejos, aquilo que só o Senhor é capaz de oferecer, que é vida eterna. Eu peço que todos aqui, Deus, consigam ter, por causa do Teu amor, uma vida equilibrada, uma vida sadia, que eles não idolatrem coisas que não são deuses, mas que eles consigam ter o Senhor no centro e as demais coisas orbitando ao redor. Ajuda-nos a termos uma vida saudável, ajuda-nos, ó Deus, a não mais dependermos dessas coisas pequenas para colocarmos o sentido da nossa vida. Não dá certo, não dá certo. E obrigado porque o Senhor nos deu momentos como esse. Obrigado pela vida do Marcos, obrigado pelo convite e que o Senhor abençoe esse lugar. Que seja um lugar onde a água jamais pare de jorrar e que jorre de um para o outro. Que esse seja um ambiente de amor, de gentileza, de paciência, de cuidado, de amor um pelo outro. E que eles possam transbordar daquilo que o Senhor já os encheu. É o meu desejo. Abençoe esse nosso dia, abençoe essa nossa semana. E fica conosco, Deus Emanuel, Deus conosco. E não nos deixe andar sozinhos. Porque sozinhos nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Coisa boa. Maravilha.